Pai do Senhor, meus queridos, Deus abençoe a sua vida de uma forma toda especial. Vamos iniciar nossa lição. Hoje a lição é de número 7, que nos traz um tema: o povo de Deus deve separar-se do mal. A leitura do textuário da lição nos fala: pelo que sai do meio deles, povo meu, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. O primeiro tópico da lição: somente os judeus retornariam a Judá. Depois do decreto do rei Ciro, rei da Pérsia, permitindo assim que o povo judeu, aqueles que quisessem, poderiam retornar para a sua terra natal, Jerusalém. Após isso, Zorobabel, que era um dos seus líderes em Jerusalém, convoca todos os moradores que eram judeus que habitavam na Grande Babilônia. E ele fez uma grande triagem, família por família, para que todos pudessem assim comprovar a sua real linhagem em Israel. E todos aqueles que conseguissem provar que eram puramente da linhagem de Israel, poderiam assim fazer parte dos que iriam retornar para Jerusalém. Mas Zorobabel teve uma grande surpresa, que 652 pessoas estavam com suas famílias misturadas. Ou seja, durante esse grande período de tempo, 70 anos, que o povo judeu permaneceu cativo na Grande Babilônia, muitos deles não conseguiram assim guardar a sua linhagem. Fizeram um casamento misto com pessoas estrangeiras. Daí vieram seus descendentes misturados entre o povo judeu e também de outras nações. Então, queridos, essas pessoas não estavam aptas para fazer parte daqueles que iriam retornar para Jerusalém com Zorobabel. E entre essa mistura estavam alguns filhos de sacerdotes. Olha bem, os sacerdotes que deveriam guardar a lei estavam também entre aqueles que ficariam de fora do retorno a Jerusalém. Estudando a história do povo de Israel, nós iremos perceber que, ao sair do Egito, na liderança de Moisés, o povo de Israel veio trazendo consigo outros estrangeiros. Então, quando eles saíram do Egito, já saiu uma grande mistura de outros povos que se integraram ao povo de Israel e foram marchando em direção à terra prometida, Canaã. Mas em meio a essa grande jornada até chegar a Canaã, esses estrangeiros serviram de tropeço para o povo de Israel, como nos diz lá no livro de Números, no capítulo 11, versículo 4, que nos diz: e os estrangeiros que estavam no meio deles vieram a ter desejo, pelo que os israelitas tornaram a chorar, e disseram: quem nos dera a comer carne? E lembraram dos peixes, pepinos e das cebolas que existiam no Egito. Então esses estrangeiros que foram junto com o povo de Israel durante a trajetória até Canaã, eles influenciaram, inspiraram ao povo judeu, o povo de Israel, a murmurar e também se rebelar contra Deus e contra a sua liderança, que era Moisés. Então essa grande mistura só trouxe prejuízo para o povo de Israel durante o percurso à terra prometida. Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Quem eram esses samaritanos? No ano 721, o rei da Síria invade Israel, vencendo a batalha, leva cativo todo o reino do norte, que era composto pelas 10 tribos de Israel, e no lugar das 10 tribos em Israel, trouxe vários povos de outras nações. O povo de Babel, de Cuta, o povo também de Amante, de Ava, e deixaram que habitasse em Israel. Habitando Israel, esses povos, eles adoravam a Deus da forma deles, mas também adoravam os seus deuses. Com isso, esses samaritanos queriam de alguma forma ajudar o povo judeu a construir o templo em Jerusalém. Mas quando eles foram a Jerusalém,
à procura de Zorobabel para ter permissão assim de ajudar na construção do templo, Zorobabel de prontidão não aceitou essa ajuda, como está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 3. E disse Zorobabel: não convém que nós e vós edificamos a casa de Deus, mas nós sozinhos a edificaremos. Então são esses os samaritanos, que eram um povo de outras nações, que adoravam deuses estranhos e queriam de alguma forma ajudar na construção do templo. Mas Zorobabel, ele sabia que somente o povo judeu, o povo que não estava misturado, esse sim poderia construir a casa para Deus. Deus exige santidade do seu povo. Meus irmãos, no livro de Levítico, no capítulo 19, versículo 2, nos diz: sede santo, porque eu sou santo. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus, ele pede para que o seu povo tenha uma conduta, uma vida santa na sua presença e diante de todos. Por isso é necessário nós, que servimos a Deus, termos um bom exemplo diante daqueles que estão lá fora. É inadmissível, meus queridos, que uma pessoa que se diz cristão e vive uma vida no pecado, ainda preso no pecado, preso na prostituição, em todas as imundícias desse mundo, concupiscência da carne, dos olhos, na soberba da vida, tudo isso traz um decreto contra a sua conduta como servo de Deus. Por isso é necessário termos uma vida santa, porque nós temos o Espírito de Deus que habita na nossa vida. No Velho Testamento ainda, em Josué, no capítulo 3, versículo 5, nos diz: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. É sempre necessário, ainda mais nesses últimos dias, vivemos uma vida em santificação perante o Senhor. Aqui no tema, quando Josué lhe pede que o povo se santifique, pois eles estavam ali em trajetória indo até a terra de Canaã, mas para isso eles deveriam passar primeiro por Jericó. E Jericó era uma cidade fortificada, seus muros com 6 metros de largura, tendo 9 metros de comprimento. Assim, queridos, Josué lhe pede que o povo se santifique, porque ele sabia que Deus ia operar grandemente ali. E Deus manda um recado através de Josué para o povo, que durante 6 dias o povo tinha que rodear Jericó, mas no 7º dia o povo tinha que dar 7 voltas em torno da cidade, e após completar as voltas, eles deveriam gritar, e o sacerdote com a buzina de chifre de carneiro tocar, e ali Deus ia operar grandemente, como operou, e as muralhas de Jericó caíram, e o povo conquistou aquela cidade. Mas tudo isso porque o povo estava em santificação perante o nosso Deus. Devemos manter uma vida de separação do mal. O povo judeu, quando voltou para Jerusalém, ele fez de tudo para se manter longe dos samaritanos, porque ele sabia que os samaritanos serviriam de tropeço para a sua comunhão com Deus. Eles já haviam passado pelo cativo, 70 anos na Babilônia, devido à sua desobediência no passado. E agora, ao retornar para Jerusalém, eles queriam uma nova vida, uma vida de comunhão com Deus. E os samaritanos seriam um grande risco, pois se houvesse alguma mistura, com certeza seria laço para o povo judeu. No livro de 2 Reis, no capítulo 17, versículo 29, nos diz: mas o povo que ficou morando em Samaria continuou a fazer os seus próprios ídolos. Essa era a vida dos samaritanos. E se o povo judeu se misturasse com eles, com certeza, de alguma forma, eles também iriam ser tentados
a adorar aos seus ídolos. Queridos, por isso a resposta de Esdras no capítulo 4, versículo 3, foi: nós sozinhos edificaremos o templo do nosso Deus. De hipótese alguma, Esdras queria a participação dos samaritanos. Devemos viver conforme a vontade de Deus. Vamos ver no Novo Testamento o que nos diz. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2, nos diz: não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Esse é o conselho de Deus para a nossa vida. Nós devemos viver segundo a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? O apóstolo Paulo, ele responde essa pergunta. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 3 e 4, nos diz: porque essa é a vontade de Deus, a vossa